Todos vocês já viram poetas, músicos, escritores fazerem metáforas com a vida. Tem aqueles que comparam a vida com uma vela. E quem de nós já não viu a vela? Começa com grandona, com muita chama e vai indo, até que um dia apaga. É uma metáfora bonita. Tem outros que comparam e fazem a metáfora com flor. A flor que tem uma semente, que cresce, que desabrocha, que murcha e que morre. É a metáfora da vida. Tem um texto lá em Cânticos que diz assim: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Alguns de nós já estão mais murcho do que já esteve. A nossa flor já foi mais viva, a minha, de vocês estão começando, mas é uma flor. Mas tem uma das metáforas, talvez seja mais usada para comparar e falar da vida, é de uma estrada, de um caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é aquele negócio, o caminho a gente começa, anda, chega lá adiante e termina. E nessa metáfora sempre fica aquele, que tamanho é esse caminho? Como é esse caminho? E aí cada um de nós tem a sua história do seu caminho. E se eu perguntar para vocês, tentem lembrar nessa história do caminho de vocês, alguma coisa, algum momento que tenha sido extraordinariamente lindo do caminho de vocês. Vocês lembram alguém? Casamento, nascimento de filho, tirar na loteria, viagem. Teve? Teve. Todos nós temos marcas bonitas. Mas nesta estrada tem lugar complicado. Nessa estrada tem lugar que é duro. E talvez se eu perguntasse para vocês, me contem que momento que foi um dos mais duros da tua história. Todos nós vamos ter um momento que nós já choramos. E se tu não chorou ainda, tem uma coisa anormal na tua vida. E esses lugares difíceis, esses períodos, vamos chamar de desertos nessa metáfora. O deserto é aquele lugar que eu nunca andei no deserto. Mas os relatos dizem que é um lugar de muito frio. Sabe o que é a sensação de frio? Essa coisa que um pouco nós estamos sentindo aqui, a gente se contrai, está difícil, a gente não tem vontade de sair, não tem vontade de andar. E falam que tem desertos que vai a 10 graus negativos, mas eu vi que existe um deserto chamado deserto Antártica que vai a 89 graus negativos a temperatura. A vida é insuportável. Quando a gente está com frio, a gente perde a vontade de pular, de andar. Quem anda no deserto da vida tem momentos que não dá vontade de mais andar, porque a sensação de que estamos sendo oprimidos pela dor daquele momento, que provavelmente essa família em alguns momentos sentiu. O deserto é um lugar de muito calor, de insuportável calor. É aquele lugar também, quando o calor é exagerado, o nosso organismo não funciona legal. É aquele lugar que a gente sua, a gente não tem vontade, disposição. É um lugar seco, é um lugar com areia. O deserto é um lugar que tem desertos que o vento chega a 320 quilômetros por hora. E quando a gente está no lugar de vento também a vida fica complicada. Muito frio, muito calor, muita areia, muito vento, lugar que não dá vontade de ficar ali. No deserto real é assim, no deserto da vida, quando nós passamos, quando nós estamos no meio de uma situação de sofrimento, a vida não tem graça. A vida não tem sentido, a vida não tem brilho. Vocês já viram que é fácil ver quem está passando por um deserto? É olhar no olho. A vida fica tão pesada, tão difícil, que o olho da gente expressa, os ombros da gente expressa, a linguagem corporal, porque a alma está tão sofrida dentro do deserto, que a vida fica totalmente alterada. Quando a gente está no deserto da vida, o que a gente precisa? Água. A gente precisa sombra e a gente precisa descansar.
Portanto, estou falando o que todos nós sabemos. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Jesus não disse que talvez algum dia alguém vai ter aflições. Vamos ter. E se tem alguém aqui hoje, ou alguém que nos acompanhando pela internet, que está passando por aflição hoje, eu quero te dizer, parabéns, tu é normal. E se tem alguém hoje que não está passando por nada, que levantou, eu tenho uma notícia para te dar, ela vai chegar. O deserto é inevitável. O deserto é sempre. E eu fui lá pesquisar o que os estudiosos recomendam que se faça no deserto real, no deserto do mundo, da terra. E eles dizem que tem 3 coisas que a gente, quando está no deserto, a gente deveria fazer. Não é o tema de hoje, tá? Mas eu só vou falar desse item. Aliás, esse item que eu vou mencionar agora é tão importante que ele vai gerar alguma outra coisa que depois eu posso compartilhar com vocês. Quando se está no deserto, a primeira dica é não entre em pânico. Vocês já perceberam que quando alguma coisa muito forte acontece, a gente para de pensar? A gente pensa que aquilo não é real? Semana passada, a Mara me ligou que estava indo no médico, não estava se sentindo bem. 15 minutos depois ela ligou e disse, eu estou internada, vou ser operada. E a segunda frase que ela disse, eu não acredito. Quando a gente tem a entrada do deserto, a gente não acredita. E diz os caras, não entra em pânico, calma um pouquinho, calma, isso não é o fim. A segunda dica das pessoas que falam, dos que entendem de desertos, assim, avalie as coisas na volta. Não creia que aquilo é tudo, que aquilo é o fim, avalia. Mas a terceira dica dos especialistas em deserto diz assim, procura abrigo. Procura abrigo. E aí vem a linda música da Aline Barros, que diz, como farol que brilha, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta e como abrigo no deserto. Procura abrigo. E como o pastor Juliano falou antes, se tem alguém aqui que está passando pelo seu deserto, vamos falar de abrigo. Quando a gente está muito mal, a gente precisa de um lugar para se aquietar, para se acalmar. Não importa o tipo de deserto que a gente está passando. Pode ser que o nosso deserto seja físico, que alguma doença esteja tocando. Pode ser que a doença está te tirando a qualidade de vida. Pode ser que a doença esteja ameaçando a vida. Esse deserto da ameaça física, esse deserto do jeito que ele for no teu corpo. Procura abrigo. O deserto pode ser emocional. As nossas emoções adoecem. Nós, como cristãos, somos sujeitos a adoecer emocionalmente, tanto quanto o nosso corpo. E há uma tendência, especialmente no meio cristão, que as pessoas dizem que problemas emocionais se trata com oração. Sim, se trata problema emocional com oração, se trata câncer com oração, se trata Covid com oração. Mas os sãos precisam de médico, a Bíblia te fala. No teu deserto físico, vai procurar ajuda física. No teu problema emocional, vai procurar emocional. E no deserto espiritual. É muito comum quando o deserto físico começa a tocar, o deserto emocional começa a atingir. É muito frequente ouvir pessoas dizer assim, eu estou longe de Deus ou Deus me esqueceu. Em qualquer uma dessas situações, em qualquer tipo, o importante é procurar abrigo. E agora eu quero então entrar especificamente naquilo que é a proposta do dia de hoje. Ser abrigo no deserto. Nota, o tema não é ser alguém no deserto, é ser abrigo no deserto para quem está no deserto. Por isso que eu vou falar agora, vamos tentar entender que eu não estou no deserto, que eu não passo por deserto, mas que do meu lado tem alguém no deserto.
Porque a música diz: usa-me, Senhor, como abrigo no deserto. O assunto de hoje é como eu posso ser útil para alguém que esteja passando pela dor, pelo desespero, em qualquer área. Nota, parênteses, tem 2 temas aqui no ar, mas nós vamos falar sobre esse. Primeiro é vida no deserto. O segundo, como ser tenda para alguém que está no deserto. Como esse primeiro tema, vida no deserto, é tão interessante, na minha cabeça, essa semana preparando, pensando, refletindo, e eu tomei a decisão. Todas as terças à noite eu faço uma live terapia, que é uma hora de live no YouTube, e o tema desta terça-feira vai ser vida no deserto. São convidados às 9 da noite. Mas eu quero falar agora como ser tenda. Senhor, usa-me como tenda. Eu quero dar algumas dicas que quem estiver em casa, anote. Quem estiver aqui, registre na memória, depois veja. Alguns tópicos concretos que podem ser muito importantes para que nós possamos ajudar pessoas. Esse é o alvo, poder ajudar pessoas que estejam no deserto. Como é que eu posso ser usado por Deus para fazer essa metáfora linda? Imagina alguém que está caminhando no calor, no frio, sem árvore, sem sombra, sem esperança, sem horizonte, sem saber para onde vai a vida, e nós vamos chegar do lado e vamos fazer uma tenda. Que metáfora incrível dessa música. Primeira dica: estar atento se tem alguém no deserto. É interessante que nós que estamos na mesma casa, na mesma família, no mesmo grupo de trabalho, é possível que do nosso lado tenha pessoas que estejam entrando em deserto. E curiosamente, quando o deserto é emocional, a pessoa não vê que está entrando no deserto. Nem ela sabe que está acontecendo alguma coisa. E se eu quero ser tenda no deserto, eu tenho que estar atento quem está na minha volta. Porque a pessoa que está entrando em deserto, ela dá sinais. E nós devíamos ligar os nossos sensores. Que sinais apresentam as pessoas que estão entrando ou estão no deserto? Rapidamente. Quando a pessoa tem pequenas alterações no seu comportamento. 1, 2 semanas não é nada. Estou falando de prazos mais de 2 semanas. Era uma pessoa animada, daqui a pouco ela está começando a ficar quieta. O que era prazeroso deixa de ser prazeroso. O convívio com pessoas, sentava na mesa, comia, assistia a TV junto, agora está recolhido no quarto. São sinais lentos, gradativos, de que alguma coisa está acontecendo. A própria higiene pessoal, tomava 3 banhos por dia, depois 2, depois 1, depois 1 por semana. A sua roupa que usava, aquelas pessoas que costumam se arrumar legal, daqui a pouco ela começa a estar com a roupa rasgada, suja, tirada. São sinais que nós que queremos ser tenda, deveríamos ficar olhando na volta todo o tempo. Mas também não para ficar enchendo o saco. O que está acontecendo, hein? Está doente agora? Não, fica atento. Então a primeira dica, atenta aos desertos. Nós, homens, somos melhores que as mulheres, todos sabem, mas a gente precisa lembrar isso. Nós, homens, somos muito superiores às mulheres em qualquer canto do mundo para carregar vários sacos de batata e empurrar carro atolado. Mas no mundo emocional nós somos um fracasso. Nós escondemos os nossos desertos. Homem que é homem não chora. Eu queria encontrar o idiota que inventou essa expressão. E então a gente fica com aquela cara de macho assim, todo doído por dentro, entrando em desertos internos. Mulheres, presta atenção, esses machos não são tão machos, esses fortes não são tão fortes. Nós não somos tudo isso que nós mostramos, nós mentimos. E por essa razão, no Brasil, os homens morrem 8 anos em média mais cedo que as mulheres. Porque eles engolem os seus desertos e se suicidam com uma coisa chamada sentimento. Prestar atenção nos desertos. Mulheres,
Se esse teu marido está começando a ficar com aquela carinha meio assim, meio estranha, presta atenção, alguma coisa. Segunda dica. Quando identifica alguma coisa que começa a acontecer na vida dessa pessoa, aproxima. Talvez uma pergunta. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? 99,9% dos homens, por exemplo, não, está tudo bem. Mentira, admite. Pergunta para alguém que está entrando no deserto. Tem alguma coisa que posso fazer? Às vezes esta pergunta, a pessoa diz, opa, será que ela está falando de mim do quê? Terceira dica para quem quer ser tenda no deserto. E talvez seja uma das coisas mais difíceis do processo. É aprender a dar o ouvido. Aprender a dar o ouvido. As pessoas que estão no deserto, se elas ganham uma oportunidade de dizer da sua dor, elas falam. Mas a gente só tem a liberdade de falar da sua dor quando a gente tem a certeza que tem alguém nos ouvindo. Saber ouvir é uma arte incrível. Vocês devem conhecer pessoas que a gente diz alguma coisa assim, hoje eu não estou legal. E a outra diz assim, isso não é nada, precisa ver o que está acontecendo comigo. Acabou de estragar uma oportunidade de ser ouvido. Ou aquelas pessoas assim, puxa, machuquei o dedo, e o outro assim, isso não é nada. Pior foi comigo. Pessoas que têm pena de si falam pior é comigo. Elas não sabem ouvir. Saber ouvir é parar com tudo, olhar no olho e diz, fala. Porque quem está no deserto precisa vomitar, precisa expressar dor, precisa ter alguém em quem ela confie. Ouvir é ficar atento, 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 atento. Muito frequente no consultório, tem pessoas que falam 49 minutos, no último eu interrompo. Porque elas precisam dizer. E elas chegam a dizer assim, desculpa que eu estou falando tanto. E eu digo sempre, eu não desculpo que está falando tão pouco, fala. Saber ouvir é terapêutico. Existe um filme muito legal, O Dia que Nietzsche Chorou, que Nietzsche e Brian, dois amigos, estão conversando e eles dizem, já percebeu quando eu falo da minha dor, alivia a minha dor? E o outro disse, eu achei que era só comigo. Um dos remédios incríveis para deserto é falar, mas tem que ter alguém que saiba ouvir. Quando alguém fala muito, no final, vou dar uma dica muito legal. Quando a pessoa parou de falar, é isto, só diz duas palavras. Fala mais. E talvez ela vai repetir, porque ela está fazendo a segunda dose do seu remédio. Quinta dica, quer ajudar alguém, quer ser tenda no deserto de alguém que está sofrendo, faz perguntas. Nota que até aqui não tem fala. Faz perguntas. Faz perguntas. Como é que isso começou? O que é que está mais doendo? É assim? Não é assim? A habilidade de fazer perguntas é tão importante quanto a de saber ouvir. Nós temos uma tendência de dar conselhos. O conselho é dizer para o outro o que é bom para o outro, que eu sei que é bom para ele, se nem ele sabe. Conselho não se dá e eu não vendo. Quando as pessoas vão no consultório, elas pagam a consulta, eu não dou conselho. Eu faço perguntas. E aí a pessoa constrói as suas perguntas, as suas respostas. E aí ela começa a achar o seu horizonte. Sexta dica, para ser tenda no deserto, eu pedi para o Altair, consegue um copo ali no salão que eu quero para tomar água? Ele disse para tomar lá, Ele disse, não, um copo é feio, vou te trazer uma taça e uma garrafa d'água. Isso é ser tenda no deserto da sede.
Sexta dica para quem quer ser tenda no deserto: aprender a lidar com o silêncio de quem está no deserto. Vocês já viram que silêncio é uma coisa que incomoda grande parte das pessoas. Tem gente que está quieta na mesa e diz: o que está acontecendo? As pessoas ansiosas, elas têm medo do silêncio. Elas acham que o barulho preenche, por isso que tem casas, eu tenho uma casa de uma pessoa da minha família, que sempre tem 2 televisores ligados na sala e em canais diferentes. Porque o silêncio incomoda. Se eu quero ser tenda no deserto, eu tenho que lidar com o silêncio. De repente a pessoa fica um tempo quieta, seja parceiro. Eu vi uma história uma vez de um homem que estava jogando futebol com um grupo de amigos, e alguém chamou um amigo, eu vou falar sempre da ótica de quem conta o episódio, que o filho desse amigo sofreu um grave acidente, estava no bloco cirúrgico, e o cara vai correndo. E esse que relata disse: o que eu faço? Ele pegou o carro e foi junto. Aí ele ficou no bloco cirúrgico, mas disse que ele não sabia, na porta, não sabia o que fazer. E não disse nada. E o menino saiu do bloco cirúrgico lá pelo meio da madrugada. E o amigo ficou do lado. Depois foram para o quarto, o cara ficou na porta do quarto. E ele foi para casa depois com sentimento de culpa. Meu Deus, como eu sou covarde, eu não soube dizer uma palavra, eu não soube dizer alguma coisa que confortasse meu amigo que estava sofrendo, o filho quase morrendo. Passado um tempo, o pai desse menino procura esse homem que relata e diz assim: quero te dizer que a coisa mais importante que aconteceu naquele dia foi ter ficado do meu lado, quieto. Ele queria a companhia. Lidar com o silêncio de quem está sofrendo é difícil. Uma outra dica para quem quer ser tenda no deserto é dar tempo. Tempo. O vídeo é forte quando diz que não deram tempo, deram as passagens para ir embora, né? Esse é o relato. Não fizeram perguntas. Aliás, nós não chegamos ainda em perguntas. Aliás, já falamos em perguntas, mas as perguntas ficam lá adiante na sequência. Dar tempo. Mas tempo hoje é um negócio engraçado e complicado, né? Eu, de novo, eu entrei anteontem, eu fui na casa, uma casa de um familiar, e é uma casa que normalmente a porta está liberada, a gente entra. Eu entrei na sala, tinha 4 pessoas, elas estavam quietas, estavam em silêncio, não tem problema com silêncio, mas estavam cada uma com um celular, atentos. Eu entrei e sentei na peça, eles não me viram, porque eles não estavam com tempo um para o outro. Quando alguém está no deserto, ela precisa de tempo, e tempo é alguma coisa cara. Uma outra dica para quem está, se quer ser tenda no deserto, é deixar a pessoa chorar. O choro não é uma invenção do diabo. O choro é uma invenção que Deus fez para nos liberar da dor. Por que as pessoas têm a tendência de dizer assim: não vai chorar, né? Para de chorar. Não precisa chorar. Criança, quando cai e chora, quase totalidade das vezes se ouve a frase: para de chorar. Tem gente que precisa chorar. Nós, homens, morremos mais cedo porque uma das razões nós nem chorar sabemos. Nem chorar nós sabemos. No Salmo 6, lembram? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite minha cama, de lágrimas encharco meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza. Chorar é humano, chorar é do salmista, chorar é meu, chorar é teu. Permita que pessoas chorem. Às vezes fico meio incomodado com palavras de cristãos que dizem assim: toca-lhe uma carga de versículos bíblicos, seja forte, não sei o que mais, mas tem horas que tem que chorar. Eu me preocupo mais com quem não chora do que quem chora. Nona dica e penúltima: faça algo concreto.
E de novo estou impactado com o vídeo. Algo concreto é ir na rodoviária para alguém que eu não conheço, mas está no deserto. Achei bonita a expressão do pastor Juliano. O deserto do Brasil eles atravessaram para chegar no sul do sul. Fazer algo concreto é se dispor a ajudar, porque não é a ajuda, mas o gesto que ajuda, que alivia a dor. Nesse tempo de pandemia, a gente tem ouvido falar muito de pessoas que ser tenda no deserto é dar comida. Eu tenho um freguês, entre aspas, que cada uma semana ou duas ele passa na minha casa, já há muito tempo. Esse rapaz nunca me pediu dinheiro. Ele pede comida. Eu fico impressionado a gratidão que ele expressa. Menino extremamente pobre, mal vestido. A gratidão, ele disse assim, isso vai ser bom para os meus irmãos e para minha mãe. Na minha casa pelo menos, eu ponho comidas fora, que seria a solução para um dia de refeição de pessoas. Fazer algo concreto com roupa. Ninguém levanta a mão, só mexe o dedinho do pé, tá? Que eu vou enxergar o dedo de vocês. Tem roupa no teu roupeiro que tu não está usando. E que tem gente ali na frente do Banco do Brasil, na Bento Gonçalves, que nós ontem vimos os caras na rua, dormindo, que seria roupa de luxo. O discurso da tenda espiritual é linda, mas a tenda da ação é fantástica. Quem sabe limpar a casa de alguém, quem sabe cortar a grama de alguém, quem sabe ir no supermercado para alguém, quem sabe providenciar um remédio para alguém. O que de concreto quem está no deserto precisa e que pode ganhar de mim, que digo para Deus, Senhor, usa-me para ser tenda no deserto dessa pessoa. E finalmente, chega o último momento, que normalmente a gente coloca no primeiro. Fale. Diga alguma coisa para essa pessoa. Ela já falou, ela já pensou, ela já ganhou nossa ajuda, ela já ganhou nossa parceria, já ganhou nosso ouvido, já ganhou nosso silêncio. Fale. Mas eu sempre penso assim, nós temos que ter cuidado com as palavras, até com as palavras bíblicas. Porque tem palavras tão fortes, quem está tão no deserto se sente menor porque está ali. Apontar esperança é função de quem faz tenda no deserto. Jeremias diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Palavras que dizem e apontam, olha, Deus te conhece, Deus te compreende, Deus tem pensamentos de paz. Outro texto que eu acho lindo, porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. É mostrar para quem está no deserto que ele não é único. Quem está no fundo do deserto acha que só ele é vítima do mundo. Palavras de esperança. O Salmo 31 diz assim, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais do Senhor. Nesse versículo tem uma palavra para quem está no deserto. E se tem alguém me ouvindo agora no deserto, vou repetir o versículo, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais do Senhor. A palavra é esforçai-vos. Diz para essa pessoa, está difícil, eu entendo, está complicado, eu entendo, mas faz um esforcinho para superar. Há muitos anos recebi no consultório uma pessoa, uma mulher, numa depressão muito profunda. Não saía do quarto, não saía da cama, não abria a janela. E uma das primeiras tarefas foi fazê-la sair até a sala.
E depois de uns dias, então ela ia na sala e voltava para o quarto. Yes! Aí eu fiz uma proposta para ela. Agora sai na rua. Não, sai na rua. E aí a proposta que eu fiz assim, vai até o primeiro poste e volta. Eu vou pensar, diz ela. E na semana seguinte ela voltou e disse, eu fui 3 vezes por semana até o primeiro poste. Yes! E eu perguntei, onde é esse poste? E ela disse, na porta da casa. Mas ela já foi na porta. No segundo dia ela foi no segundo poste. Esforçai-vos, faz pequenas. Porque quem está no deserto perde tanto a força que perde até a capacidade de fazer esforço. Quero terminar lembrando algumas coisinhas para quem está no deserto. Primeiro, pequenos lembretes. Primeiro, deserto não é lugar para ficar. Tem gente que vive no deserto. Tem gente que a gente chega perto, como vai? A gente vai indo mais ou menos. E a gente que gosta do deserto. Deserto não é lugar para ficar. Deserto é lugar de passagem. A gente pergunta, e aí, como é que vai a vida? Não sei, as coisas não tão difíceis. Isso é coisa de papo de deserto. De um tempo, um período, fica no deserto. Mas para com esse papo de empurrar para baixo. Deserto é lugar de passagem. A meta é Canaã, a meta é o outro lado, a meta é a vitória. Passa. Segundo lembrete, faz de tudo para que o teu deserto, ou o deserto de quem está do teu lado, que tu vai ser tenda, dure o menor tempo possível. Não te acomoda no deserto. Tem gente que o tom da voz é de deserto. Aí, tudo bem? Um dia sim, 2 dias sim, 3 não. Tem desertos que dependem exclusivamente de mim. E isso às vezes eu tenho que dizer para a pessoa, vai, se eu quero ser tenda, tem coisas que não é o mundo que está contra ti, não é Deus contra ti. Vai, faz, te esforça, usa a tua energia, vai. Tem desertos que dependem exclusivamente de Deus. E eu não posso me desesperar, porque se depende de Deus, o meu desespero é porque eu quero fazer o que Deus tem que fazer. Deserto não é castigo. Deserto é oportunidade. Aproveita. Ajuda a pessoa que está sendo tenda, mas vale para ti também. Aproveita a descobrir o que eu posso aprender, o que eu posso sair melhor desse deserto. Como é que Deus trata dos nossos desertos? O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Até Deus se preocupou em botar a tenda de nuvem, tenda de cobertura para o povo que está no deserto. Também no deserto, diz Deuteronômio, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como o pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram para chegar a esse lugar. Nessa metáfora, Deus carrega as pessoas no colo. Se eu canto a música da Aline Barros, Senhor, usa-me para ser tenda, vamos carregar a gente no colo. Eu fiz um curso há alguns anos com o Roberto Chiniachiki, um grande palestrante brasileiro, 3 dias, 10 horas por dia com ele lá, e ele repetiu dezenas de vezes uma frase que me marcou muito. O que me faz feliz é ajudar alguém a ficar feliz. O que me faz feliz é ser tenda para alguém. Por isso, conta comigo. Talvez essa deve ser a palavra. Conta comigo, que é o tema que o pastor Juliano escolheu tão ricamente. Saímos daqui hoje olhando à volta, quem é que pode precisar do meu conta comigo?
Quem sabe no dia de hoje está um dia feio aqui no sul, quem está nos assistindo em outros lugares do Brasil deve estar com sol. Está um dia feio, chato, chegando o inverno. Mas deve ter alguém precisando da minha tenda. E às vezes a tenda pode ser até uma mensagem de WhatsApp. Quantas vezes eu já recebi tendas de irmãos num recado, numa mensagem. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine a acolher os que estão no deserto. E que algum dia lá adiante alguém diga: muito obrigado pela tenda que tu foste na minha vida. Como eu também quero agradecer a muitos de vocês que já foram tenda, abrigo nos meus desertos. Quero orar com vocês, Senhor amado. Tu conheces o nosso coração. E tu sabes que a dor do deserto é profunda. Qualquer área. Ajuda-nos a enfrentar os nossos desertos. E nos dá capacidade de percepção, de disposição em ajudarmos a fazer abrigos no deserto de pessoas, alguns de longe, outros de perto, outros de muito perto. Eu oro em nome de Jesus. Amém.